Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre queimaduras, uma aula específica só sobre isso, como que nós deveremos agir, né, diante de uma situação dessa. É um caso de situação de emergência, né? Então, nós iremos ter essa aula só sobre isso. Então, as queimaduras, elas são lesões decorrentes de agentes, né, tais como a energia térmica, o calor, a química ou a elétrica, né? Então, a energia térmica é diante de você sofrer uma queimadura diante do calor, por exemplo, o fogo. A química é diante daqueles compostos químicos, né, os ácidos. A elétrica é a energia, né, aquilo que gera energia, que são capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta aí na morte celular, né? Então, esses agravos, eles podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau, tá? Podem ser classificados dessa forma. E essa classificação, ela é feita tendo-se em vista a profundidade do local atingido. Então, conforme a profundidade, nós iremos fazer essa classificação, né? Só que o cálculo da extensão do agravo, ele vai ser classificado de acordo com a idade. Então, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, né, sobre a regra dos 9. A regra dos 9 é justamente para que a gente possa calcular a área em que foi aí lesionado, né, o corpo dessa pessoa, a porcentagem, a quantidade. Então, é para a gente ter esse cálculo da extensão de queimadura, só que é conforme aí, né, a idade. Nós temos o de criança e nós temos o de adulto. Então, normalmente utiliza-se a regra dos 9, né? Que é essa que eu pedi para que vocês pesquisassem, e nós iremos falar sobre isso nessa aula também. Então, a pele, entre os órgãos atingidos pela queimadura, a pele ela é mais frequentemente afetada, né? Porque a queimadura ela pode causar danos em outros órgãos também, mas a principal, a mais afetada vai ser a nossa pele, que é aquela que tem o contato com o mundo externo, né, que está mais fácil de sofrer essas lesões. Então, é considerado o maior órgão do corpo humano. A pele é a parte do organismo que recobre e reguarda a superfície corporal. Então, a nossa pele, ela é a nossa barreira de proteção contra os agentes externos, né? Ela recobre os nossos órgãos internos, né? Ela faz essa nossa superfície corporal, ela dá nossas características físicas, tá? E ela tem algumas funções, como, por exemplo, controlar a nossa perda de água corporal, proteger o nosso corpo contra atritos, né, que foi o que eu falei para vocês, proteger o nosso corpo contra esses danos externos, fazer a nossa regulação corporal, né, enfim. A pele, ela também vai ter esse papel de regular a nossa temperatura corporal, devido à ação das glândulas sudoríparas. Nós possuímos glândulas na nossa pele, que são as glândulas sudoríparas, aquelas que produzem o suor, né, que são encontradas também nos capilares sanguíneos, né, então ele faz essa barreira de proteção da nossa pele, tá? O tratamento de emergência das queimaduras. Primeiro, o tratamento de emergência, o tratamento imediato é você interromper o processo de queimadura. O que que você vai fazer? Remover roupas, tá? Não importa, seja lá o que for, você precisa cortar as roupas, remover as roupas, remover joias, anéis, pince, prótese, tudo que você tiver, que você conseguir visualizar, que tiver naquela pessoa, precisa ser removido. Por quê? Porque depois de certo tempo que você consegue conter a queimadura, vai começar o quê? A gerar edema, que é o acúmulo de líquidos. Consequentemente, vai ter, né, esse inchaço. O edema, ele é esse inchaço e isso vai causar uma má circulação sanguínea, a pessoa pode perder o membro, né? Por isso que você precisa remover as roupas para que você consiga fazer o tratamento, passar as medicações corretas também na pele, então você precisa remover, porque se você deixar para remover depois,
você não vai conseguir, vai acabar lesionando muito mais essa área da queimadura. Então, remover tudo. Ah, professora, como que eu vou remover joias e anéis? É cortado, tá? Geralmente, é utilizado aqueles alicates grandes para poder cortar. Cubra as lesões com um tecido limpo, você vai cobrir as lesões com um tecido limpo, não é para enfaixar, você só vai jogar um pano por cima, tá? Geralmente, o que acontece? Ah, tirei a pessoa de um local, né, que estava pegando fogo, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar algo, pano em cima dela ou pedir para que ela se jogue no chão para tentar conter esse fogo que está em cima dela, tá? Ah, eu posso jogar água? Não é tão adequado, tá? O ideal seria realmente deixar essa pessoa rolar no chão para tentar conter esse fogo. O tratamento na sala de emergência, né? Quando o paciente já chega na sala de emergência, primeira coisa, avaliar as vias aéreas. Né? Você vai avaliar se tem a presença de corpos estranhos. Corpos estranhos é quando tem obstrução das vias aéreas. Pode ser qualquer coisa que esteja, né, no termo popular, engatado na garganta, no nariz, aquilo que vai obstruir as vias aéreas. Se tiver, né, você vai retirar esse tipo de obstrução. Com relação à respiração, né? Você vai aspirar as vias aéreas superiores, se necessário. Quem faz esse procedimento? Enfermeiro e fisioterapeuta. Enfermeiro e fisioterapeuta que fazem a aspiração. Técnico não faz aspiração, tá? Administrar oxigênio a 100% com a máscara umidificadora, coloquei aqui em cima. Essa aqui é a máscara umidificadora, tá? E na suspeita de intoxicação, que geralmente tem intoxicação, né? Por monóxido de carbono, que seja aquela pessoa, naquele local que ela estava, né, pegou fogo, ela começou a inalar fumaça, que é o monóxido de carbono, e ela pode ter essa intoxicação. Muitas das vezes as pessoas morrem por conta disso, não é nem por conta da extensão da queimadura, mas sim por conta da inalação, né, dessa intoxicação de monóxido de carbono. E manter a oxigenação por 3 horas. Então, na suspeita de lesão inalatória, né, na suspeita de que aquela pessoa inalou, né, que ela sofreu intoxicação, né, queimadura em ambiente fechado, com acometimento de face, é uma suspeita de lesão inalatória, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo. Escarro carbonáceo é quando a pessoa ela escarra e vem aquela secreção escura, preta, dispneia, que é o desconforto respiratório, né? Queimadura das vibrisas, a pessoa ela não consegue falar adequadamente, e insuficiência respiratória. Nesse caso, você vai manter a cabeceira elevada a 30 graus, a cabeceira do leito, tá? É indicativo de intubação orotraqueal quando a escala de coma de Glasgow for menor do que 8. O que é essa escala de coma de Glasgow? Essa escala de coma de Glasgow, ela avalia a questão neurológica do paciente. Abertura ocular, né? Melhor abertura ocular, se a abertura ocular é espontânea ou não. Enfim, vai avaliar a questão neurológica do paciente. Quem faz isso é o enfermeiro, tá? Então, o enfermeiro vai fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow. E se for menor que 8, é sinal de que esse paciente ele precisa ser intubado. A PO2, quando a PO2 for menor que 60, com relação a essa PO2, é a pressão arterial do oxigênio, tá? Então, essa pressão arterial do oxigênio for menor que 60, é indicativo também de intubação orotraqueal. A PCO2, que é relacionado também a essa questão de oxigenação, né? O que é isso daí? A gente consegue visualizar isso através do sangue arterial. Lembram que eu falei para vocês que aquilo que pulsa é a artéria, né? Então, é realizado um exame para verificar o nível de oxigenação desse paciente, que é através da gasometria. Quem faz essa coleta é o enfermeiro, principalmente o paciente que está em UTI. É feito essa coleta diariamente, praticamente, da gasometria, para verificar como que está o nível de oxigenação desse paciente. Se esse paciente está com uma dessaturação menor que 90 na oximetria,
Oximetria é o oxímetro de pulso. Você coloca no pulso do paciente e verifica como que está o nível de saturação dele. Se for menor que 90, já tem esse risco também, tá? E quando houver edema importante de face e orofaringe. Orofaringe é essa região, tá? Então, quando tiver edema, paciente que está muito edemaciado, aí também é indicativo de intubação, tá? Então, é um tratamento de emergência. Avalie se há queimaduras circulares no tórax, nos membros superiores e inferiores e verifique a perfusão distal e o aspecto circulatório através da oximetria de pulso. Então, você vai avaliar também, né, essas queimaduras desse paciente, se tem queimaduras no tórax, nos membros superiores, porque pode ter essa indicação de intubação também. Avalie traumas associados, como, por exemplo, o paciente, ele sofreu um acidente, logo depois ele sofreu as queimaduras, então tem traumas associados, ele pode estar com outros problemas de saúde além das queimaduras, né? Doenças prévias ou outras incapacidades, o paciente ele já tinha algo antes mesmo de sofrer esse acidente, né? E expõe a área queimada, que foi o que eu falei para vocês, tem que retirar tudo que esse paciente tiver, cortar a roupa e deixar exposto, tá? Vou estar enviando para vocês uma imagem lá no grupo. Tentei procurar algumas imagens na internet para jogar aqui para vocês, mas infelizmente não tem umas imagens tão legais assim para que eu possa mostrar para vocês. Tem algumas, mas eu também já achei muito exagerado, né? Mas são pouquíssimas imagens, acredito que seja, né, por conta realmente da gravidade das lesões, então deve ter alguma diretriz lá no Google, não sei. E eu não consegui achar umas imagens legais assim para me colocar aqui para vocês, né? Mas eu vou colocar lá no grupo sobre essa questão de expor a área queimada. Com relação ao acesso venoso, logo que o paciente chega, que faz toda essa análise, né? Se ele precisa ser entubado, escala de coma de Glasgow, expor as áreas, retirar tudo, precisa pegar um acesso venoso, né? Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico. Periférico significa que fica nas extremidades, né? Calibroso, mesmo na área queimada, e somente na impossibilidade desta, utilize um acesso venoso central. Acesso venoso central é quando pega aí as veias centrais, né? Então, geralmente, o indicativo é acesso venoso periférico e calibroso. Utilizar aí, né, um acesso que seja de calibre maior, um gelco, né, que seja mais calibroso, por exemplo. Professora, paciente queimado, como que eu vou achar? Né, lembram lá de anatomia, né, que nós precisamos saber diferenciar o que é veia, o que é artéria, né, a veia, ela tem aquela coloração diferenciada, então a gente vai comentar sobre isso lá no grupo para ver se vocês ainda lembram disso, né? Então consegue fazer essa diferenciação sim, tá? Saber distinguir, mesmo que com edema, consegue visualizar a veia, tá? Instale sonda vesical. A sonda vesical é para fazer a drenagem da urina, tá? Da diurese. Quem faz essa instalação é o enfermeiro. O enfermeiro que faz a instalação da sonda vesical de demora. Para ter esse controle da diurese das queimaduras em área corporal superior a 20% em adulto e 10% em criança. Então, o paciente que está com 20% da área corporal com queimadura já é indicativo para instalar a sonda vesical para ter essa drenagem da urina, porque ele não vai conseguir levantar para estar indo no banheiro, né? Então, o recomendável é instalar a sonda vesical. Avaliar a profundidade da queimadura, né? Nós temos a queimadura de primeiro grau, que ela é uma espessura superficial. Por exemplo, eritema solar. É aquilo que fica superficial da nossa pele, tá? Não tem profundidade, fica superficial. Afeta a epiderme, sem formar bolhas, apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias. Isso é considerado queimadura de primeiro grau. Já a queimadura de segundo grau, ela tem uma espessura parcial, superficial e profunda. Então, é aquela queimadura moderada, né? Ela fica ali nesse meio termo.
Então, ela vai afetar tanto a epiderme quanto uma parte da derme e vai formar as bolhas e os flictenas, tá? Então, superficial, a base da bolha, ela é rósea, úmida e dolorosa, e a profunda, a base da bolha, ela vai ser branca, seca, indolor e menos dolorosa, né? A restauração das lesões ocorre entre 7 a 21 dias nesse caso, tá? Então, queimadura de primeiro grau é aquela que afeta somente a epiderme. Ela é superficial e apresenta somente vermelhidão, dor e edema, que é o inchaço. E ela começa a descamar por cerca de 4 a 6 dias. Segundo grau, ela é aquela parte mediana, ela fica entre a superficial e a profunda. Ela fica entre esses dois. E tem a presença de bolhas, tanto bolhas que são aquelas mais rosinhas, que são úmidas e dolorosas, quanto aquela bolha que é branca, que é seca e é indolor. E tem essa restauração da pele entre 7 a 21 dias. A de terceiro grau, ela é uma espessura total, ela é profunda, né? Ela vai afetar a epiderme, a derme e as estruturas profundas e é indolor. Por que que é indolor? Porque ela afeta a camada mais profunda da nossa pele, né? Que é a nossa, que é o chamado de camada de gordura subcutânea, né? Então, por isso que ela é indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegriçada. O que que é essa placa enegriçada? É aquela parte preta. Ficou preto, teve morte celular. Não regenera mais aquela pele, tá? Então, o terceiro grau, ela fica ou enegriçada ou esbranquiçada. Possui textura coreácea, tá? Que é uma textura que ela tem essa coloração, né? Ou vai ser branca ou vai ser preta, tá? Não reepitaliza e necessita de enxertia da pele, que foi o que eu falei para vocês. Não tem aquela reepitalização da pele natural, a pele ela não vai voltar naturalmente. Vai precisar fazer um enxerto, que é retirar de de outro canto, né, de outro local, a pele desse paciente para colocar nesse local onde houve aí essa queimadura de terceiro grau, tá? É indicado também fazer essa enxertia para queimadura de segundo grau profundo. Aí vai necessitar também da enxertia. Mas terceiro grau não tem a revitalização natural da nossa pele. Por conta que eu falei para vocês, né? Quando a pele fica preta, significa que ocorreu a morte celular. Se tem morte celular, a nossa pele ela não consegue fazer essa regeneração natural, né? Então precisa fazer esse enxerto. Geralmente, da onde que tira o enxerto, né? Ou vai ser do bumbum, do glúteo, ou vai ser da coxa, né? Ou também pode ser do abdômen, tá? Retira as placas para poder colocar no local onde sofreu aí, né, essa morte celular. E a extensão da queimadura, que é a superfície corpórea queimada. Essa é uma sigla que vocês irão ver bastante durante essa aula. SCQ, superfície corpórea queimada. Então, precisa ter essa avaliação também da extensão da queimadura. Geralmente, tem uma extensão muito ampla, muito grande, então, geralmente é de terceiro grau. E aqui nós temos a classificação das queimaduras de acordo com a profundidade da lesão, tá? Primeiro grau, olha como ela fica bem superficial, né? Fica só vermelho, dói. Segundo grau, olha aqui como ela já começou a atingir aqui, né? Um pouquinho da derme, ela fica aí na epiderme, mas ela atinge um pouquinho a derme. Terceiro grau. E o quarto grau, né? Que já é o nível máximo das queimaduras, tá? Então, se vocês observarem o que ficou aqui, necrosado, tá? Necrose é aquilo que fica preto, que tem a morte celular.
E a regra dos noves, né, do 9, que é utilizado na urgência. A superfície palmar do paciente, incluindo os dedos, representa cerca de 1% da superfície corpórea queimada. Áreas nobres, queimaduras especiais, como, por exemplo, olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal. Grandes articulações, por exemplo, a articulação do ombro, da axila, do cotovelo, punho, articulação coxo-femoral, que é entre a coxa e o fêmur, né? Joelho e tornozelo e órgãos genitais, bem como queimaduras profundas que atingem estruturas profundas como ósseos, músculos, nervos ou vasos desvitalizados são chamadas de áreas nobres ou queimaduras especiais, tá? Então, quando sofre aí queimadura em algum desses locais, é chamado de queimaduras especiais ou áreas nobres. E aqui nós temos uma imagenzinha sobre a regra dos nobres em criança, em adulto. Como que funciona? Cada área dessa, a cabeça, ela equivale a 9%, o braço equivale a 9%, o outro braço equivale a 9%. 9% para os dois braços? Não. Cada braço equivale a 9%. Braço direito, 9%. Braço esquerdo, 9%. E aqui nós temos, por que está 18, 18? Parte da frente o tronco, né? A parte da frente, o tronco dessa pessoa é 18%, e a parte de trás do tronco é também 18%. Genitais equivale a 1%, tanto faz ser masculino ou feminino, é 1%. E as pernas equivalem a 18% cada um. Então, se vocês somarem, nós temos o quê? 100% desse corpo, tá? Ah, então como é que eu vou calcular? Você vai só somar. Ah, sofreu lesão no braço direito e também em parte do membro. Aí você vai somar 18 mais 9, tá? Então, é a porcentagem aí da extensão corporal atingida desse paciente, tá? Então, é só você realmente decorar, aprender, né, que a cabeça é 9%, o braço é 9%, o outro braço é 9%, parte da frente do tronco 18%, parte de trás 18%, genitais 1% e uma perna direita 18% e outra perna esquerda 18%, tá? E depois, né, conforme a extensão da queimadura desse paciente, dos locais, né? Ah, foi no braço, foi na perna, enfim, aí você vai só pegar a perna equivale a 18%, sofreu queimadura só na perna. Então, significa que ele sofreu 18% de queimadura do corpo dele, tá? Em crianças, já vai ser diferente. A cabeça, ela equivale a 21%. Por que que a cabeça da criança, ela tem uma porcentagem maior do que a de um adulto? Porque a cabeça da criança, ela é maior, né? Ela não é igualmente proporcional com o corpo. A criança, a cabeça dela, ela vai ter aí, né? Vai ser maior em relação aí, né? A comparação com o corpo, diferente de um adulto que vai ser proporcional, né? Da criança não. Então, 21% da criança vai ser a cabeça, os braços vão ser 9% cada um, o tronco 18% na frente, 18% atrás, genitais 1% e a perna vai ser 12% cada um. Então, para que vocês consigam assimilar melhor, o que vai ter de diferente entre a criança e o adulto? A criança ela vai ter uma porcentagem maior na cabeça, 21% em relação ao adulto, e a porcentagem das pernas vai ser menor em relação do que a do adulto, vai ser 12% cada uma. O restante é igual, é somente a cabeça e os membros inferiores, que são as pernas, tá? Que vão ser criança, 21% cabeça, né? E adulto vai ser 9%. Membros inferiores de uma criança, 12% cada um, cada perna. E adulto vai ser 18% cada um.
cada perna. O tratamento de emergência das queimaduras. O cálculo da hidratação é a fórmula de Parkland. Essa fórmula eu só coloquei aqui para vocês terem conhecimento, mas vocês não irão utilizar, porque quem faz esse cálculo vai ser o médico, né? Ele vai precisar calcular conforme aí a extensão de queimadura desse paciente, ele calcula para que você, né, para que ele dê orientação para você, técnico, realizar isso. É só para vocês saberem como que é feito. Então, é 2 a 4 ml vezes a porcentagem dessa área queimada, né, que é a porcentagem da extensão, vezes o peso, tá? Então, você vai ter o quê? 2 a 4 ml dividido por quilo, dividido pela porcentagem da superfície queimada, né, desse paciente para crianças e adultos. Idosos portadores de insuficiência renal, que são aqueles pacientes que estão com insuficiência renal, onde o rim não funciona adequadamente, e de insuficiência cardíaca congestiva, devem ter seu tratamento iniciado com 2 a 3 ml por quilo, né? Dividido por quilo, dividido pela porcentagem da área queimada, e necessitam de observação mais criteriosa quanto ao resultado da diurese. Tá? Então, precisa fazer a hidratação. O paciente sofreu queimadura, ele precisa hidratar, né? Justamente para que melhore essa circulação sanguínea e ele faça a eliminação de uma diurese, né? Adequadamente também, porque se aquela área ficar muito ressecada, né, tende a ter esse repuxamento, né? O paciente ele pode ir a óbito por conta de desidratação, tá? Então, por isso que precisa, uma das partes mais importantes do tratamento de emergência de queimaduras é hidratar esse paciente, fazer essa infusão endovenosa, tá? Use preferencialmente soluções cristalóides. O que são soluções cristalóides? Ringer com lactato, Ringer lactato. Vocês já ouviram falar em Ringer lactato? Ringer lactato ele é diferente do soro fisiológico. Ringer lactato é solução cristalóide, soro fisiológico já vai ser outra solução, tá? Então, preferencialmente em queimaduras, Ringer lactato. Faça a infusão de 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas e 50% nas 16 horas seguintes. Considere as horas a partir da hora da queimadura, né? Você vai primeiro, a queimadura foi em tal hora, então vou infundir 50% daquele volume calculado nas primeiras 8 horas e 50% nas 16 horas seguintes após essa queimadura. Mantenha a diurese entre 0,5 e 1 ml por quilo hora. Vocês irão ver, principalmente na prática, que nós fazemos o controle da diurese do paciente, que é controlar a quantidade de eliminação das fezes e da urina que ele está fazendo também para saber se está dentro do padrão adequado, tá? Então, o paciente que sofreu queimadura, ele precisa manter uma diurese entre 0,5 a 1 ml quilo por hora, tá? Conforme o peso dele vai ser calculado dessa forma. No trauma elétrico, mantenha a diurese em torno de 1,5 por quilo hora ou até o clareamento da urina. Então, ele precisa ter essa evasão, precisa ter essa eliminação da diurese. Não precisa ficar retido. Se ficar retido, esse paciente ele pode ter sofrido uma insuficiência renal, né? Então, pode acarretar outros problemas para esse paciente. Observe a glicemia nas crianças, nos diabéticos e sempre que necessário, é necessário verificar a glicemia também, por conta das infusões endovenosas que esse paciente ele vai receber. Na fase de hidratação, que é nas 24 horas iniciais, evite o uso de colóides, diuréticos e drogas vasoativas, que vocês viram lá em farmacologia, né? Então, evitar utilizar diuréticos, drogas vasoativas nessas primeiras 24 horas, que é na fase de hidratação. Primeiras 24 horas é principalmente hidratação, tá? O tratamento da dor, né? Você vai instalar o acesso intravenoso e vai administrar em adultos a dipirona, que é de 500 miligramas a 1 grama
em injeção endovenosa, né, endovenoso, ou morfina, que é 1 ml ou 10 miligramas diluído em 9 ml de solução fisiológica a 0,9%, considerando que cada 1 ml é igual a 1 miligrama. Administre de 0,5 a 1 miligrama para cada 10 quilos de peso. Então, a cada 10 quilos desse paciente, você vai aí fazer essa administração de 0,5 a 1 miligrama por quilo, por essa quantidade, né, de 10 quilos de peso, tá? Então, você vai somar. Ah, o paciente tem 40 quilos, então você vai somar 4 vezes 0,5, né? Aí você vai administrar essa quantidade no paciente, né? Para crianças, você vai administrar dipirona de 15 a 25 miligramas por quilo. Sempre medicação, ela vai ser calculada pelo quilo do paciente, tá? Endovenosa. Ou morfina. Morfina já vai ser aí, né, digamos, o nível máximo, a medicação mais forte para dor. Então, a morfina vai ser 10 miligramas diluída em 0,9, em 9 ml de soro, em 9 ml de soro fisiológico a 0,9%. Soro fisiológico a 0,9%, você vai diluir 9 ml de soro com 10 miligramas de morfina, tá? Considerando que cada 1 ml é igual a 1 miligrama, administre 0,5 a 1 miligrama para cada 10 kg de peso dessa criança, tá? Então, é bem simples. Se for aí dipirona, né, você vai pegar 15 a 25 miligramas por quilo endovenoso, tá? Se for morfina, você vai primeiro fazer a diluição. Diluir 10 miligramas em 9 ml de soro fisiológico a 0,9, você vai administrar 0,5 a 1 miligrama para cada 10 kg de peso desse paciente, tá? A gravidade da queimadura. Condições que classificam queimadura grave: extensão, profundidade maior que 20% da superfície corporal queimada em adultos. Então, tem aí uma porcentagem maior que 20% já é considerado grave. Extensão da profundidade maior que 10%, né? Em crianças já é considerado grave. Idade menor que 3 anos ou maior que 65 anos, considerado grave. Presença de lesão inalatória, né? O paciente fez a inalação de gases, enfim. Politrauma e doenças prévias associadas significa que esse paciente ele sofreu algum trauma, alguma fratura, algo do tipo, ou ele já tinha alguma doença instalada nele, já é considerado grave. Queimadura química, né? Que são aquelas por ácidos, enfim. Trauma elétrico, né? Que é, por exemplo, choque, áreas nobres especiais, violência, maus tratos, tentativa de autoextermínio, que é o suicídio, entre outras, é considerado aí queimadura grave, tá? Não sei se vocês lembram, né, de uma família que ela sofreu queimaduras por conta de que a moto passou em cima de um fio elétrico, né? E sofreu a descarga elétrica e eles morreram. E foi por conta da queimadura, né? O corpo ele ficou todo ressecado, ficou com aquelas extensões de queimadura pelo corpo, né? Então, para vocês verem aí que a queimadura desse trauma elétrico é muito grave, muito, muito grave. Medidas gerais, imediatas e tratamento da ferida. Você vai limpar a ferida com água e clorexidina desgermante a 2%. Na falta dessa, se não tiver clorexidina desgermante a 2%, você vai utilizar água e sabão neutro. Ah, posso passar manteiga? Posso passar pasta de dente? Não, tá? Já é comprovado que não existe eficácia desses métodos caseiros. Tem que ser água e sabão, preferencialmente a clorexidina desgermante a 2%, se não tiver água e sabão.
Posicionamento, você vai manter elevada a cabeceira da cama do paciente. Pescoço, em hiperextensão em membros superiores elevados e abduzidos se houver lesão dos pilares axilares. O paciente fica com os braços para cima se houver lesão na axila, tá? Administra toxoide tetânico para profilaxia, que é aí o reforço antitetânico, tá? O paciente sofreu queimadura grave, tá, né, ele tá internado, ele precisa fazer aí o reforço antitetânico, que é da antitetânica, tá? Administra bloqueador receptor do H2 para profilaxia da úlcera de estresse. Essa questão de bloqueador do receptor do H2 é questão mais de farmacologia, que fica mais para a parte médica, né? Eles vão ficar responsáveis por isso. É só para vocês terem realmente essa informação sobre isso. Administre heparina subcutânea para profilaxia do tromboembolismo. Lembram lá da heparina, que ela é um anticoagulante? Então, vai ser administrado no paciente com queimaduras graves, justamente para evitar, né, esse tromboembolismo, que é evitar que tenha o trombo, tá? Administre sulfadiazina de prata 1% como antimicrobiano tópico. Se vocês me perguntarem, qual a pomada mais eficaz para queimadura? Sulfadiazina de prata a 1%. Sofreu queimadura de segundo, terceiro, quarto grau, nós iremos utilizar a sulfadiazina de prata a 1%. Curativo exposto na face, no períneo, né? Vai ficar exposto, você vai realizar a antisepsia, passar aí o que for necessário, a sulfadiazina, ou pode ter também indicação de outro medicamento, o médico que vai indicar, aí você vai realizar o curativo, mas na face e no períneo vai ficar exposto, tá? Curativo oclusivo é aquele que você vai fechar, né, em 4 camadas. Você vai utilizar atadura de morim ou de tecido sintético, rayon, contendo o princípio ativo que é a sulfadiazina de prata 1%, gás absorvente, gás de queimado, algodão hidrófilo e atadura de crepe, né? Você vai fazer o curativo oclusivo com essas 4 camadas, tá? Por quê? Porque a queimadura vai drenar secreção, tá? Então precisa colocar aí gás absorvente para poder absorver essa secreção. Restrinja o uso de antibiótico sistêmico profilático, né? Apenas as queimaduras potencialmente colonizadas e com sinais de infecção local ou sistêmica. Só vai fazer antibiótico quem está com queimadura com sinal de infecção, tá? Que tem a presença de micro-organismo. Em outros casos, se não houver presença de micro-organismo, não é indicativo de utilizar antibiótico. Evite o uso indiscriminado de corticosteroides por qualquer via, né? Então, somente com indicação médica vai utilizar os corticoides. As queimaduras circunferenciais em tórax podem necessitar de escarotomia para melhorar a expansão da caixa torácica. Vou enviar para vocês lá no grupo o que é isso, tá? E para a escarotomia do tórax, se realiza incisão em linha axilar anterior, unida à linha abaixo dos últimos arcos costais. Para a escarotomia de membros superiores e membros inferiores, realiza incisões medianas e laterais. Isso aqui é só para vocês terem conhecimento. Quem faz isso é o médico também, essas incisões. Sempre que vocês ouvirem falar incisão, abertura, médico que vai fazer. Habitualmente não é necessária anestesia local, né, para esses procedimentos, porém há necessidade de proceder à hemostasia, você fazer esse controle, né, das incisões, né, essa perda sanguínea. O trauma elétrico, identifique se o trauma foi por fonte de alta tensão, por corrente alternada ou contínua, e se houver passagem de corrente elétrica com ponto de entrada e saída. Avalie os traumas associados, queda de altura, outros traumas, tipo assim.
O paciente subiu num poste, ele sofreu uma queimadura, ele sofreu esse trauma elétrico e ele caiu, né? Então, significa que, além do trauma elétrico, ele também teve uma queda de altura e provavelmente ele está com outros traumas, né? Avalie se ocorreu perda de consciência ou parada cardiorrespiratória no momento do acidente. Avalie a extensão da lesão, a passagem da corrente. Geralmente, nesse mesmo caso que eu citei para vocês anteriormente, da família que morreu por conta, né, do trauma elétrico, se vocês observarem, ficou as lesões por onde teve a passagem de corrente. Ou por onde passou a corrente elétrica foi ficando as lesões. Então, precisa ter a avaliação também dessa passagem da corrente para avaliar essa extensão. Faça a monitorização cardíaca contínua por 24 a 48 horas. Fazer a coleta de sangue para exames, né? Procure sempre internar o paciente que for vítima desse tipo de trauma. Em Macapá, nós temos o Centro de Queimados, que fica no HE, é o único local especializado para queimaduras aqui no nosso estado. Avalie eventualmente mioglobinuria e estimule o aumento da diurese com maior infusão de líquidos. É avaliar a diurese do paciente, tá? Quanto maior aí essa infusão de líquidos, maior precisa ser essa diurese do paciente também. Na passagem de corrente da região do punho, abertura do túnel do carpo, avalie o antebraço, braço, os membros inferiores, verifica a necessidade de escarotomia, com fasciotomia com tais segmentos, que é o que eu vou enviar para vocês sobre o que é essa escarotomia, tá? A queimadura química, a equipe responsável pelo primeiro atendimento deve utilizar proteção universal para evitar o contato com o agente químico. É você utilizar os EPIs, para que você não venha também sofrer queimaduras quando você toca nesse paciente. Identifique o agente causador da queimadura, se foi ácido, base, qual foi o composto. Avalie a concentração, o volume e a duração do contato. Lembre que a lesão ela é progressiva, então você vai remover roupas, retirar o excesso do agente causador, é a primeira coisa que você vai fazer. O que o técnico vai fazer? Retirar a roupa, retirar os pertences, né, se tiver joias, enfim, né, e retirar esse excesso do agente causador, retirar esse excesso, né, desse químico que está nesse paciente. Remova previamente o excesso com escova ou panos em caso de queimadura por substância em pó. Dilua a substância em água corrente por no mínimo 30 minutos. Irrigue exaustivamente os olhos no caso de queimaduras oculares. Interne o paciente, na dúvida, entre em contato com o centro toxicológico mais próximo. Nas queimaduras por ácido fluorídrico, com repercussão sistêmica, institua a aplicação por via endovenosa lenta de solução fisiológica com mais 10 ml de gluconato de cálcio a 10% e fazer o acompanhamento laboratorial para essa reposição do cálcio, tá? Então, essa questão aqui é mais questão médica, né, que vai solicitar exames para estar fazendo acompanhamento. Mas de imediato, se foi por conta desse ácido, já faz essa infusão endovenosa de 10 ml, né, de gluconato de cálcio com solução fisiológica. Aplique gluconato de cálcio a 2,5% na forma de gel sobre a lesão, se foi ácido, né? Friccione a lesão afetada durante 20 minutos para atingir planos profundos, porque a pele vai absorver. Monitore os sintomas dolorosos. Caso não haja melhore, infiltre o subcutâneo da área da lesão com gluconato de cálcio diluído em soro fisiológico a 0,9%, na média de 0,5 ml por centímetro quadrado da lesão, com o uso de uma agulha fina de 0,5 centímetros da borda da queimadura com direção ao centro. Isso significa que você vai infiltrar, você vai pegar o gluconato de cálcio com o soro, né, e vai pegar uma agulha fina e vai infiltrar nessa lesão, só nas bordas.
Nos casos associados à dificuldade respiratória, poderá ser necessária a intubação também. A infecção da área queimada, para vocês saberem quais são os sinais de infecção. Então, aqui em cima eu coloquei uma imagem de uma infecção de queimadura. São considerados sinais e sintomas de infecção em queimadura: mudança da coloração da lesão, edema de bordas das feridas, edema é o inchaço, aprofundamento das lesões. Então, eu vi que a lesão estava superficial e começou a ter, foi afundando, foi atingindo outros tecidos, já é sinal de infecção. Mudança de odor, esse daqui é um dos principais. Começou a ter um cheiro fétido, já está com sinal de infecção. Descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida. Então, é aquela lesão que ela estava sequinha e ela começou a ficar úmida. Coloração hemorrágica sobre a escara. Celulite ao redor da lesão, né, que são pequenas feridinhas ao redor da lesão, né? Vasculite no interior da lesão, que são pontos avermelhados, e aumento ou modificação da queixa dolorosa. O paciente começa a sentir mais dor. Com relação à transferência, né, critérios para transferência de pacientes para a unidade de tratamento de queimaduras, como eu falei, nós só temos um aqui no nosso estado, que fica lá no HE. Queimadura de segundo grau em áreas maiores do que 20% em adultos. Queimadura de segundo grau maiores que 10% em crianças ou adultos maiores que 50 anos. Queimaduras de terceiro grau em qualquer extensão, não importa a porcentagem. Lesão de face, dos olhos, do períneo, das mãos, nos pés e em grandes articulações. Queimadura elétrica, queimadura química, lesão inalatória ou lesão circunferencial do tórax e de membros. É indicativo de você encaminhar esse paciente para o centro de queimaduras, tá? Doenças associadas, tentativa de autoextermínio, que é o suicídio, politrauma, maus tratos e situações sociais adversas. Né? A transferência do paciente ela deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimaduras. Você vai primeiro informar lá no centro de queimaduras se tem vaga para esse paciente ser transferido. Você vai fazer a estabilização hemodinâmica desse paciente, aplicar a medicação que tem que fazer, estabilizar ele para poder encaminhar. Você não pode encaminhar ele diretamente. Fazer essas medidas iniciais, né? Com leito de UTI reservado para queimados. Então, o paciente ele provavelmente precisa também ficar monitorizado, receber um leito de UTI. Pacientes graves somente deverão ser transferidos acompanhados do médico em ambulância de UTI móvel e com a possibilidade de assistência ventilatória. Assistência ventilatória, ele receber oxigênio, tá? O transporte aéreo para pacientes com trauma, pneumotórax ou alterações pulmonares deve ser realizado com extremo cuidado pelo risco da expansão de gases e piora clínica. As unidades de tratamento de queimados de referência sempre têm profissionais habilitados para dar orientações sobre o tratamento completo da vítima de queimaduras. Então, o centro de queimados, ele tem profissionais só especializados em queimaduras. Então, lá eles conseguem realmente saber o que devem fazer, tá? Então, aqui é só para vocês terem aí uma base de como que funciona, mas no centro de queimados, se vocês forem trabalhar lá, vocês irão passar por treinamento e especialização. A transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimados de referência após essa estabilização do paciente, após essas medidas iniciais. Envie sempre relatório com todas as informações colhidas e anotações de condutas e exames realizados. Então, para vocês verem a importância das nossas anotações. Sempre que você transfere um paciente, você precisa coletar o máximo de informações possíveis. Como foi o acidente, né? Não basta somente o paciente chegar. Eu estou vendo que o paciente sofreu queimadura, mas como que foi esse acidente? Né? Como foi? Onde foi?
Se tem outras pessoas envolvidas, enfim, precisa colher o máximo de informações possíveis e anotar tudo no prontuário desse paciente. E é isso.